Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que vamos partilhar hoje se encontra em Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhar como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a preocupação exagerada com o que comer, com o que vestir e com o que beber é algo que não combina com aqueles que se dizem ser filhos de Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Por isso Jesus, nesse evangelho, diz que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Fazendo uma reflexão diante das palavras de Jesus, nós percebemos, irmãos, que a maior parte da nossa preocupação com as coisas materiais advém do nosso desejo de sempre querer mais. Chegamos então à conclusão de que não precisaríamos de algumas coisas pelos quais nos afadigamos para possuí-las. Deus colocou à nossa disposição mais do que o suficiente para que possamos viver bem e sermos felizes. No entanto, por natureza, somos insaciáveis de coisas desnecessárias. Servimos a dois senhores quando dizemos que somos filhos e filhos amados de Deus e nos afligimos lutando como condenados pelas coisas que não são devidas em vista da nossa filiação divina. Meus irmãos e minhas irmãs, ou nós confiamos na ação de Deus que nos dá disposição para conseguirmos tudo de que precisamos, ou então confiamos no dinheiro, trabalhando mais do que o necessário, com o intuito de armazenar mais, de adquirir mais, irmãos, do que realmente necessitamos.
Ao se referir às figuras da natureza, Jesus nos dá apenas uma amostra do que o Pai pode fazer por nós. Por isso ele falou dos pássaros que voam no céu e dos lírios que enfeitam os campos, que não trabalham nem semeiam, mas recebem de Deus tudo o que precisam. Assim Jesus nos certificou a nossa dignidade de filhos e filhas do Pai, porque o Pai é criador de todas as coisas, irmãos. Tudo nós recebemos das mãos de Deus, por isso não nos falta nenhum carisma e valemos muito mais que os pássaros e as flores, porque mais do que eles, nós recebemos a capacidade, irmãos, de trabalhar, de produzir, assim como os talentos e os dons que nos fazem ser cheios de criatividade. Portanto, não precisamos viver preocupados como os pagãos que não acreditam no poder de Deus. Quem vive angustiado, irmãos, e preocupados com medo de passar necessidade, não confia que Deus é um Pai providente e previdente. Por essa razão é infeliz. O primeiro passo para conseguirmos ter sucesso nessa dependência de Deus é buscar o seu reino e a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. Meus irmãos, para finalizar, o reino de Deus consiste na sua vontade acontecendo na nossa vida, isto é, que estejamos ajustados ao seu plano de amor, a maior herança que por justiça Deus Pai nos deu e nos deixou. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos hoje clamar ao Espírito Santo, para que nós tenhamos no nosso coração a certeza de que Deus cuida de nós, das nossas necessidades, que Ele nunca vai nos dar as costas diante das necessidades básicas para sermos felizes. Que nós possamos hoje acreditar firmemente no nosso coração que Deus é um Pai providente, previdente, que está sempre à frente das nossas necessidades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Amém.